De volta aqui com o Gazeta Entrevista, conosco o senador Jorge Viana, do PT. Depois de muito tempo longe aqui do programa. O senhor não gosta mais do programa, senador? Não, eu gosto muito, você sabe, assisto. É que de fato é uma correria danada e fico esperando o convite. Quando tem convite eu venho. Mas então, o senhor está retornando da Alemanha, junto com a comitiva do Acre, que participou desse encontro pelo clima. Vamos rapidamente fazer um resumo do que foi decidido, senador. O que eu tenho observado é que, por mais que se discuta a questão ambiental, as coisas não mudam muito. É verdade, mas a temperatura no planeta está mudando. Está aumentando. No fundo, esse é o maior acordo feito pelos países. Os cientistas chegaram e provaram que está tendo uma mudança no clima do planeta, na temperatura. E isso vai ser um desastre para regiões como a Amazônia, para as regiões de costa, onde o mar vai aumentar. Se aumentar aí 10, 15, 20 centímetros, algumas cidades vão desaparecer. Então, o grande desafio hoje é combater a mudança do clima. As florestas têm um papel importante. Agora, eu acho que o PROAC foi bom, o governador Tião Viana esteve lá, conseguiu uma cooperação de mais de 100 milhões, isso é fruto do trabalho dele, da equipe, e eu fico contente com isso. Mas eu acho que tem uma coisa muito mal colocada também nisso. Quer dizer, nós da Amazônia cumprimos um papel fantástico de reduzir desmatamento, de proteger o meio ambiente, e aí na hora de ter dinheiro, na hora de ter investimentos, isso não acontece. Quer dizer, a gente mora na região mais rica do planeta e tem gente passando necessidade, a pobreza, a desigualdade. É isso que eu acho que não combina, que está errado. E eu, particularmente, combato muito isso. E eu fui, como presidente da Comissão de Mudança Climática, fazer também um evento, representando o Senado, coordenando a delegação de deputados e senadores, deputados federais, e foi um evento assim, de maior repercussão, cara, para discutir o que é que o Congresso pode votar para que a gente colabore com o Brasil a cumprir suas metas e não ter mudança climática. Senador, pegando esse gancho, nos últimos dias nós temos ouvido críticas ao modelo de desenvolvimento do Acre, né? Algumas instituições, por exemplo, a Federação da Agricultura, Associação Comercial, empresários. Isso não é um indício de que alguma coisa tem que mudar? Quer dizer, esse modelo precisa ser repensado e o senhor, mais do que ninguém, tem a capacidade para fazer essa análise? Não, eu acho que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Uma crise até que leva a um processo de quase que desumanização. Estamos vendo matança, intolerância, todos contra todos. E essa crise econômica que a gente está vivendo hoje, que desemprega, que tira o sonho dos jovens, que deixa a família preocupada, ela é um problema hoje no Brasil inteiro. E se reflete aqui também no Acre. Você veja, o governo federal praticamente tirou todos os programas de funcionamento. E ano que vem vai entrar aquela proposta de emenda à Constituição que limita gasto público. Eu não sei onde é que nós vamos parar, eu só sei que a situação ainda vai se agravar. E aí é normal que tenha questionamentos. Eu prefiro ficar com os elogios que essas pessoas já fizeram para o que a gente fez de boas mudanças no Acre. Agora é normal que as pessoas discordem e eu só acho que a gente precisa, eu tenho conversado muito com o Marcos Alexandre, que agora é o nosso pré-candidato, hoje mesmo, esses dias agora eu almocei com ele no mercado, ali conversando, só nós dois. Eu acho que nós temos que entender o ambiente que nós estamos vendo no Brasil e reiniciar uma fase completamente nova, pegando tudo de bom que a gente fez de acerto e tirando os erros também de lado. Tem que ter essa clareza para a gente enfrentar esses tempos atuais. Sabe, nós estamos vendo uma revolução tecnológica, o Acre está aqui numa área de fronteira, mas você tem uma série de dificuldades postas no Brasil hoje que praticamente está levando prefeituras e governos à falência. Vamos lembrar que tem vários governadores que não conseguem nem pagar a folha de pessoal. Tem várias prefeituras também na mesma situação. Estou falando do Brasil inteiro. Então, eu acho que depois de 3 anos de recessão, por mais que o governo ainda esteja cometendo erros, eu acho que começa a vir alguns sinais de melhora, e aí o governo que sair na frente e conseguir recompor uma proposta de economia, vai rapidamente trazer o emprego de volta. Mas é um trabalho. O senhor citou aí o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, que será o candidato da Frente Popular ao governo. Quando chegar na hora de conversar com o eleitor, que a Frente Popular disser, nos dê mais 4 anos, quer dizer, o eleitor vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer, mais 4 anos nessa situação, vai pensar 2 vezes. Como é que vão convencer o eleitor? Olha, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer justiça ao governador Tião Viana. O Acre viveu aí pelo menos uns 6, 7 eventos terríveis, muito pesado. Veio impeachment, veio a questão de Madeira, desastres naturais aqui, e eu acho que o governador Tião Viana, se ele não tivesse no governo, eu acho que a situação podia ter sido pior ainda.
quando a gente vê o Rio de Janeiro, que há 3 anos atrás era o melhor estado do Brasil, com mais investimentos, e hoje está falido, onde Minas Gerais está num processo de falência, o Rio Grande do Sul, o estado que mais teve presidente da República, está num processo falimentar que não paga o pessoal, nós temos que, de alguma maneira, reconhecer que o Acre está conseguindo escapar, mas também vivendo dificuldades. Então, eu acho que o que está claro para mim é que o Tião encerra um ciclo de governo nosso. E o Marcos Alexandre inaugura um outro ciclo do nosso projeto. O Marcos Alexandre é uma mudança. Ele tem um jeito de ser diferente. Eu sou muito próximo dele, eu tenho muita admiração por ele, porque ele começou trabalhando no meu governo. Então, acho que o Marcos tem uma chance. Quando ele virar candidato, que nós tivemos as propostas, nós vamos colocar algo novo, para começar uma fase nova, E o em que cima seria? do que já foi feito. O que seria na prática essa mudança? Por exemplo, a economia. Olha, é óbvio que a gente não pode deixar de considerar que nós estamos num estado da Amazônia, que tem 13% do território desmatado, que tem que ser melhor trabalhado, o governador Tião Viana fez, se quisermos ser justos com ele, fez um esforço danado nisso, mas é claro que a gente tem que pensar que nós somos uma área de fronteira que agora já tem infraestrutura, já tem estrada para todo canto, fazer uso dessa infraestrutura que a gente tem, ter comércio, que só agora estamos abrindo com o Peru, mas nós primeiro fizemos a estrada, agora a gente já tem. Então tem que ter uma economia de estado que está na fronteira, tem que ter. Tem 30 milhões de pessoas aqui no Peru para comprar produtos nossos, para a gente vender. Isso é uma coisa forte. Olha, a cooperativa maior do Acre hoje não é de grandes empresários, é a Cooperacre, que movimenta 60 milhões por ano, 60 milhões. E tem milhares de filiados na Cooperacre que se beneficiam com isso, vendendo castanha, polpa de fruta e trabalhando também com borracha. Mas nós precisamos dar uma mudança forte no setor da agropecuária também. Como é que o senhor vê o agronegócio? Do agronegócio, nós temos que entender definitivamente que muitas das nossas áreas podem ser mecanizadas e a gente tem uma produção maior de grãos, vender para o Peru. Isso depende também dos empresários. O governador Tião Viana estimulou muito isso. Mas isso tem que virar uma ação que aconteça fora do governo. Eu acho que nós temos que ter atividades acontecendo fora do governo, com o governo dando apoio para o setor produtivo. Então, o que o pessoal às vezes comete um erro é de comparar, por exemplo, Acre com Rondônia. Os candidatos de lá vêm ver as coisas boas que nós fizemos aqui para botar no programa eleitoral, inclusive do PSDB. Agora, Rondônia é um estado que tem diamante, que tem ouro, que tem biomas, tem cerrado para a produção de soja. Nós não temos nada disso. O Acre nem pedra tem. Agora, não é por isso que a gente vai se diminuir. Nós temos outras vantagens que Rondônia não tem. Nós ainda temos toda uma floresta que, nesses tempos atuais, está virando um ativo econômico, mas o governo brasileiro não enxerga isso ainda. Eu fui relator da Lei de Acesso à Biodiversidade, eu fui relator da Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação. Veja, 70% dos medicamentos feitos no mundo tem base natural, mas nada da nossa biodiversidade é usado até hoje. Então não é que o caminho seja errado, é que a gente ainda nem transformou a floresta num ativo econômico. Esse estigma de que a defesa do meio ambiente entrava o desenvolvimento. Isso eu acho que é uma coisa atrasada pensar assim. O mundo inteiro está pensando o contrário. A nossa juventude tem que ver que quando a gente faz um gesto de cuidar dos índios, quando a gente faz um gesto de cuidar dos mais pobres, a gente está fazendo o certo. Isso é ser humano. Isso é fazer a coisa certa, diminuir as desigualdades. Agora, a gente precisa ter uma economia forte. Eu acho que o grande desafio nosso, do Marcos Alexandre, é começar um novo ciclo com uma economia realmente forte. Nós somos um estado de pouca gente. Agora, alguns que combatem a gente, o que é que querem? O que querem é um poder cada vez mais elitizado. As oposições aqui, eu tenho respeito pelo pessoal da oposição, mas qual é o projeto que eles têm? É de fazer um estado onde tem uma meia dúzia de muito rico, assim que eu estou falando, de setores muito ricos, e a maioria pobre? Nós temos que pensar que 800 mil habitantes é um bairro do tamanho de São Paulo. É um bairro de São Paulo. Se a gente fizer uma política para todos, como a gente tem trabalhado, hoje o interior do Acre tem uma força econômica importante. Só quem não anda no interior que não vê. Agora, nós estamos metidos num atoleiro, que é essa crise nacional, que levou a dificuldade de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Na hora que essa situação mudar no país, na hora que mudar, com um novo presidente, um presidente legítimo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Acre, com as condições que tem hoje, vai lá para frente. E o Marcos Alexandre pode ser essa pessoa. Outra questão aqui do Acre, senador. Ontem eu conversava com o secretário de Segurança, aqui mesmo no programa, e ele, que possivelmente será o candidato a vice, né, está com o nome cotado para isso,
a questão da violência. Né? Como é que vai explicar para o eleitor, como é que vai pedir mais 4 anos quando o índice de homicídio no Acre é uma coisa assustadora? Mas o problema é que não é no Acre, querido. Quantas mortes nós tivemos, assassinatos no Brasil? 62. 1000 assassinatos no Brasil. A violência está em toda parte. Sabe qual é o estado mais violento hoje? O Rio Grande do Norte. Sabe o que é que vive o Rio Grande do Norte? De turismo. E sabe o que é que está fazendo agora? Indo para falência. Porque ninguém vai mais para o Rio Grande do Norte, porque o número de assassinatos lá está sendo 70 por cada grupo de 100 mil. O que é que o Congresso está fazendo em relação a Aí isso? você está certo. Porque, veja bem, ó, a violência está tomando de conta, está na casa de todo mundo. Foi para o interior. O interior do Acre era pacífico, era pacato, não tinha quase crime. Mas eu falo de cadeira porque quando eu assumi, tinha, só na região de Rio Branco, eram 50 assassinatos para cada grupo de 100 mil. O Acre estava entre os 3 estados mais violentos do Brasil. Nós reduzimos para 18, de 50 para 18. Agora vai passar de 30 a 40, mas do Brasil também vai passar essa média. Por isso que está essa confusão toda. O governador Tião Viana trouxe um evento para cá da maior importância, trouxe as maiores autoridades para discutir isso, porque os grupos de tráfico também estão vindo se alojar em Rondônia, no Amazonas. Você viu aquela questão nos presídios? Aqui no Acre, as organizações criminosas. E aí vai ter que ter uma ação de todos nós. Eu sinceramente, defendo que a gente tenha, inclusive, estou propondo mudança lá no Senado isso, que a gente tenha as Forças Armadas nos ajudando a cuidar das fronteiras, apoiando a Polícia Federal, apoiando a Polícia Civil e a Polícia Militar. E acho que o Congresso tem sido omisso. Desde que eu cheguei lá, eu falei, gente, eu tenho feito discurso, projetos, desde que eu cheguei lá. Gente, o Código Penal é dos anos 40. Uma pessoa no Brasil, hoje, porque o Supremo deu essa decisão, dizendo que era inconstitucional, uma pessoa mata alguém, comete um crime hediondo e cumpre a pena quando é condenado, tem muita gente em casa, ou seja, sem estar no regime fechado. Eu estou apresentando uma proposta de emenda à Constituição para resolver isso. Para mim, cometeu crime hediondo, tirou a vida de alguém, matou um policial, tem que ir para o regime fechado. Tem que cumprir pena. Hoje no Brasil a vida não está valendo nada. E aí o que é que acontece? A pessoa mata por qualquer bobagem, porque sabe que também vai chegar na frente da juíza e diz, não, a senhora vai me dar aí 2 anos, 3 anos, e eu, como ainda não tenho nenhum antecedente criminal, eu vou cumprir em liberdade a prisão. Isso não pode acontecer. Isso é uma situação que leva o Brasil a uma verdadeira matança. Para mim, hoje, a segurança é um dos problemas principais para a gente tratar. Senador, tem outra questão aí, na política, o senhor faz uma autocrítica, o senhor tem uma visão mais lúcida, mais realista. Nem todo mundo do seu partido pensa dessa forma. Eu diria que a maioria não pensa assim, ainda é uma postura muito radical de não enxergar o que está acontecendo. Mas aí, na cúpula do PT, eu já vejo que há essa predisposição a repensar o Brasil, né? Até uma possível aliança com o PMDB novamente, já se fala nisso. Quer dizer, o senhor acha que o caminho é por aí mesmo? É pedir desculpa, talvez, até à sociedade brasileira e recompor o cenário político? Olha, eu acho que a população tem o direito, e está certa em estar indignada com tudo que está acontecendo. Graças a Deus, eu tenho um trabalho feito no Acre, eu não fico vivendo desse trabalho, mas eu agradeço, como eu falei, estava almoçando com o Marcos Alexandre no mercado, as pessoas virem reconhecer o trabalho que a gente fez. Isso é importante. Mas o momento que a gente está vivendo, do ponto de vista dos partidos, da política, é terrível. Eu propus, inclusive, um pedido de desculpa coletivo que deveria ser feito, para a gente começar de novo, fazendo uma verdadeira reforma política, trazendo de novo alguma confiança da população para a atividade política, porque a boa política é que faz as boas mudanças, gente. O que eu fiz de mudança aqui no Acre foi através da política. Agora, do jeito que está hoje, a política virou sinônimo de coisa ruim. Mesmo no plano nacional, a gente tem um governo que não veio das urnas. Então eu acho que está todo, assim, uma espécie de todos contra todos, que eu acho muito ruim. Né? Você tem candidatos muito radicais, com teses que eu acho perigosas. Eu não estou aqui falando mal de Bolsonaro, nem de Huck, nem de ninguém. Só estou dizendo que está ocorrendo. O presidente Lula tem se destacado, que ele foi um presidente que fez muita coisa boa, no tempo dele tinha muita prosperidade. Em vez de consertar o que estava errado, o pessoal está destruindo o que tínhamos de bom. Essa semana mesmo, o governo federal está propondo fechar as 400 farmácias populares e parar com a distribuição de remédio para os pobres. Gente, um dos melhores negócios no Brasil hoje é essa coisa de remédio, de venda de remédio, de venda da saúde. Isso está errado. Tem que ter aí as privadas, mas tem que ter uma ação para os mais pobres. Então, estão destruindo a política social toda em vez de consertar aquilo que precisa de conserto. Eu
Eu acho que essa eleição no ano que vem, para os estados e no plano federal, vai exigir uma reflexão do eleitor assim, com alguma serenidade. Transformar essa indignação, essa raiva, numa coisa seguinte: de fato, quem é que pode fazer um trabalho bom para nós? Quem é que tem melhor proposta? Mas não votar com raiva, votar com um sonho de ver esse Brasil dando certo, de ver o Acre dando certo. Eu sinceramente, vou trabalhar nesse sentido, porque eu prefiro sofrer injustiça, sofrer agressão, mas ter a serenidade dizendo: olha, gente, eu já experimentei, eu já fui prefeito e governador. Se a gente tem pessoas boas trabalhando, se a gente se dedica, se a gente é honesto na aplicação dos recursos, o trabalho aparece. Eu acho que está faltando isso no Brasil, Vencerão. Para encerrar, senador, ali já cobrou 2 vezes aqui o tempo. As pesquisas, o senhor continua aparecendo sempre na liderança para o Senado nas pesquisas aqui no Acre. Como é que o senhor vê esses números? Olha, estamos muito longe da eleição que eu acho que com as coisas das redes sociais tem muito ódio no meio, muita intolerância, isso é perigoso. Mas eu digo a você o seguinte, ó, eu vou andar esse estado inteiro a pé, com muita humildade, porque eu não posso ser candidato a qualquer outra coisa, porque a legislação impede, porque eu sou irmão do Tião. O Tião não é candidato a nada, nós agora temos o Ney e eu como pré-candidatos e o Marcos Alexandre, o pré-candidato ao governo. Nós vamos escolher ainda suplente, vice, brevemente, daqui a uma semana, talvez, um pouco mais. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: eu acho que agora o Brasil está precisando do que a gente tem de melhor, de experiência. Eu acho que o Acre precisa da gente, precisa de reunir bons deputados federais e deputadas, bons senadores, junto com o governo, com união, para a gente ver se a gente tira o estado dessa situação de dificuldade que o Brasil está pondo todos os estados. Então, eu agradeço os que me apoiam. Confesso assim que a gente não fez campanha nenhuma ainda, mas eu quero fazer uma campanha indo em todos os lugares, a pé, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, levando em conta os recados que a gente ouve das pessoas. Eu espero isso e que a boa política possa prevalecer ano que vem, porque nesse momento o que está mandando no Brasil é a política errada. Por isso que as coisas não estão dando certo. Muito bem, conversei aqui com o senador Jorge Viana, do PT. Obrigado, senador. Eu que te agradeço. Muito obrigado. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. É só um instante. Até já.